gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Então hoje, nessa segunda-feira, as leituras elas falam pra gente que Jesus é o novo templo, o autor da nova aliança e a presença de Deus no nosso meio. Então nele, o povo busca, encontra a salvação, né? E participa também do plano bondoso de Deus, do plano salvífico de Deus para a nossa vida. Então a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 a 7, depois do versículo 9 a 13. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos sagrados que havia no tabernáculo. Assim, os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar altíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então, como a gente pode ver aqui nessa leitura, né, Salomão ele edificou um lugar, né, o rei Salomão edificou um lugar ali ao Senhor para louvar a ele, né, agradecer a ele pelas graças, pelos projetos que ele fez na vida de Salomão, né. Então hoje, né, levando para os dias de hoje, nós devemos realmente louvar sempre a Deus, agradecer a Ele pelas graças que Ele derrama na nossa vida, pelo projeto dele na nossa vida, né? Agradecer a Deus por estarmos vivos mais um dia, né? Nós devemos sempre agradecer, dar glórias a Deus, porque como eu sempre falo, Ele sempre tem o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para a nossa vida, então nós devemos sempre dar glórias, louvar a Deus por isso, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido. E todos os que lhe tocavam, saravam. Então, como a gente pode ver aqui nessa, é uma leitura pequenininha, né, a leitura do Evangelho de hoje, né, as pessoas ali, quando Jesus e seus discípulos atracaram um barco no lugar, né, as pessoas viram ele, né, conheceram, e aí começaram a levar os enfermos para perto dele, né, para que os enfermos pudessem tocá-lo, né, e pudessem ser curados das suas enfermidades, pudessem ser curados das suas feridas, né. Então, hoje, né, levando para a nossa vida, né, nós devemos sempre buscar a Jesus em todos os momentos, né, porque Ele é a representação, né, a presença de Deus no nosso meio, né. Deus enviou o seu Filho para a nossa salvação, a salvação da humanidade, né. Então, Ele está batendo na porta do nosso coração. É nosso dever deixar que Ele entre, né? Nos deixarmos transformar por Ele, né? Então, que nós possamos realmente sempre, cada vez mais, buscar a Jesus, né? Realmente que nós possamos cada vez mais
acolher a sua palavra, né? Pô-la em prática, né? Porque Deus mandou o seu Filho realmente para a salvação dos nossos pecados. Ele está vivo, né? Que a gente deve realmente buscar sempre a Deus, que Ele ressuscitou, né? Ele se entregou, né? Para nos salvar, né? Ressuscitou e está vivo, né? Então que nós possamos realmente cada vez mais buscá-lo, né? Deixar que Ele entre no nosso coração realmente para nós termos realmente a nossa vida transformada, tá certo? Então a mensagem do evangelho de hoje é buscarmos a Jesus cada vez mais, tá certo? Porque ele é a presença de Deus no nosso meio, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Amanhã, terça-feira, é feriado, mas estarei aqui, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.